Oi, amigas e amigos crocheteiros, crocheteiras, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Isa do Feita à Mão por Isa e aqui no canal vocês encontram bolsas de crochê, peças de crochê para todos os gostos, tá? Tem para quem vende, para quem faz para presentear, para quem faz porque gosta de fazer, tá bom? O canal tá recheado de tutoriais lindos, incríveis, bolsas riquíssimas em valor, tá bom? E hoje não é diferente, trouxe uma bolsa para vocês com barbante, que eu tô amando trazer bolsas para vocês nesses fios mais leves, sabe? Porque eu acho que tem um quesinho a mais, sabe, minha gente? Nada que impeça também de você fazer esse mesmo modelo aqui, por exemplo, com fio de malha. Vai ficar outra proposta e eu acho super válido, tá? Mas hoje eu trouxe para vocês essa linda peça aqui, ó, de crochê com barbante. Eu fiz a minha nessa pegada de bolsa de ombro, mas você pode fazer uma alça maior, por exemplo, e fazer como se fosse uma bolsa transversal, sabe? E a peça também você pode fazer maior. Durante o vídeo eu explico tudo bem certinho pra você, tá bom? Não precisa mostrar muitos detalhes, porque você já tá vendo que é uma bolsa riquíssima em valor, linda demais. O vídeo tá bem completinho, tá certo? Então vou deixar pra mostrar tudo pra vocês durante o vídeo, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like logo no início do vídeo, tá certo? Para não esquecerem, rir para o nosso vídeo, se aparecer essa opção. E deixar um comentário, nem que seja um coração, tá certo? E agora, bora começar então a crochetar, minha gente, a nossa bolsa de hoje com barbante novamente, tá? Que eu tô amando trazer bolsinhas com esse tipo de material para vocês, porque é bom diversificar, né, os fios que a gente utiliza. E também eu acho que bolsas, né, peças com barbante, eu acho que deixa um quesinho diferente, sabe? É uma proposta diferente, bolsas com fio de malha e bolsas com outros tipos de fios. Então, é bom a gente sempre estar diversificando, porque mesmo sendo o mesmo modelo de bolsa, só mudando o fio, a proposta é completamente diferente, tá? Então, hoje o modelinho vai ser mais um em barbante. Mas isso não indica que você só pode fazer em barbante, não. Pode fazer com qualquer tipo de fio, tá? Inclusive o fio de malha também, fiquem à vontade, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou começar fazendo... Esse aqui é o barbante número 8, tá? E é a cor natural. Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. E todos os outros materiais que vocês sempre costumam me perguntar, eu deixo todos eles na descrição, tá bom? Aí aqui eu vou começar fazendo um círculo mágico, ó. Pego o barbante, coloco aqui em cima dos meus dedos e faço um círculo mágico assim, ó. Desse jeito, tá? Ó, um círculo mesmo, com o meu fio. Aí agora eu coloco a minha agulha aqui dentro do círculo, ó, desse jeito, e pego o fio que veio do novelo e trago por dentro do círculo. Trouxe, aí eu prendo assim, ó, pra não fugir. Aí pronto, aqui eu já fecho esse primeiro pontinho, ó, dentro do círculo, tá? O primeiro. Aí agora, ó, você vai subir mais duas correntinhas, tá bom? Fechamos aqui com o primeiro pontinho e eu subo agora mais duas correntes, ó. Uma e duas. Com a primeira ficou 3 correntinhas, tá? Pronto. Subi aqui essas 3 correntinhas. Agora eu vou fazer 2 pontinhos altos seguidos. Vou dar laçada, vou entrar dentro do círculo, ó. Vou puxar o fio. 3 laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, passo por dentro de duas. Pego o fio do novelo, passo por dentro das últimas duas de uma vez só. Isso aqui é ponto alto, tá? Preciso de mais um aqui, ó. Vou dar a laçada, entro no círculo mágico por dentro dele, ó. Puxo o fio. 3 laçadas na agulha, pego o fio do novelo, passo por dentro de duas, restou duas. Pego o fio do novelo, fecho as últimas duas de uma vez só. Pronto. Aqui a gente já tem o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, porque aquelas 3 correntinhas iniciais a gente conta como ponto alto, tá? Um ponto alto fake. Juntamente com esses dois que a gente acabou de fazer, formamos o primeiro bloquinho de 3 pontinhos altos, tá bom? Dentro do círculo. Após fazer aqui o primeiro bloquinho de 3 pontinhos altos, você vai fazer 2 correntinhas, ó. Uma e duas. Subiu as 2 correntinhas, você vai dar a laçada, vai entrar dentro do círculo novamente e vai fazer mais 3 pontinhos altos, seguidos um do outro, tá? Ó, primeiro. Aí, se a sua laçadinha do círculo mágico quiser
tiver pequena já, só é você puxar assim, ó, e fechando o círculo, tá? Pronto, vamos fazer mais um ponto alto. Dou a laçada, entro dentro do círculo, puxo o fio, finalizo pontinho alto. Dou a laçada, entro dentro do círculo, finalizo mais um. Aqui a gente já finalizou mais um bloquinho de 3 pontinhos altos juntos. Finalizou mais um bloquinho de 3 pontos altos juntos. Sobe 2 correntinhas. Dá a laçada, entra dentro do círculo mágico novamente. E faz mais um bloquinho de 3 pontos altos juntos, tá? Ó, bem facinho. Essa bolsa, né, essa peça por completa é bem fácil, minha gente, bem prática, econômica. E o resultado é incrível, tá? Pra quem gosta de bolsinhas assim, barbante. E pra vender ela também é muito bacana, porque o custo, né, é baixo, tá? Ó, fiz 2 pontos altos, vou dar a laçada, entrar dentro do círculo mágico e fazer mais um ponto alto para completar mais esse bloquinho aqui de 3 pontinhos altos juntos, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente fez 3 bloquinhos de pontos altos, tá vendo? 1, 2 e 3. Fez esses 3 bloquinhos de pontos altos, você vai pegar aqui a laçada, ó, do nozinho, tá vendo? Do nozinho não, do círculo mágico inicial, aqui a laçadinha, e vai puxar ela, tá? Pra fechar esse círculo mágico, ó. Você puxa sem medo, tá? Que ela fica bem fechadinha, ó. Prontinho. Fechou aqui o círculo mágico, o que é que você vai fazer agora, ó? Vai subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E vai virar o trabalho, tá? Ó, subimos as 3 correntinhas assim, aí você vira o trabalho pro outro lado. Pronto. Agora, a gente vai fazer pontinhos altos embaixo de cada correntinha seguinte, tá? Subimos as 3 correntinhas, viramos o trabalho. Vamos dar a laçada. E essa primeira correntinha aqui, ó, da base, tá vendo? Você não vai utilizar ela não, essa primeira aqui não, porque percebe-se que as 3 correntinhas que a gente subiu tá saindo de dentro dela. Então, essa correntinha aqui já podemos dizer que tá ocupada, tá? Então, subiu as 3 correntinhas, deu a laçada na sua agulha. Essa primeira correntinha aqui da base, ó, é essa daqui, tá, minha gente, ó? Essa daqui, você não faz nada embaixo dela, não. Já vem pra próxima, tá? Já vem embaixo da próxima. Então, dá a laçada e vem embaixo da próxima correntinha aqui, ó. E faz ponto alto, normal. 3 laçadas na agulha, pega o fio do novelo, passa por dentro de 2 e pega o fio do novelo, passa por dentro das últimas 2 de uma vez. Ponto alto feito. Dou a laçada, venho aqui embaixo da próxima correntinha toda livre, entro embaixo dela e também faço ponto alto, tá? Prontinho, ó, ponto alto feito. E agora, a gente chegou aqui no buracão, ó. Tá vendo? Aí, aqui dentro desse buracão, você vai fazer, vai dar a laçada, vai entrar dentro do buracão mesmo, ó, tá vendo? Vai fazer 2 pontinhos altos dentro do mesmo buracão, tá? 2 pontos altos. Fez os 2 pontinhos altos dentro do buracão, sobe 2 correntinhas. Laça o fio e dentro do mesmo buracão faz mais 2 pontinhos altos, tá? Dentro do mesmo buracão. Lembrando para vocês que esse trabalho aqui, essa mesma forma de carreiras aqui, a gente vai repetir até ter o número de carreiras que a gente quer, que vai definir, né, o tamanho da nossa peça. Mas já já eu explico para vocês, tá? Então, aqui dentro do buracão, a gente fez 2 pontos altos, subimos 2 correntinhas e dentro do mesmo buracão colocamos mais 2 pontos altos, ó. Ficou desse jeito. Após fazer esse trabalho aqui dentro do buracão, você vai dar a laçada e vai vir aqui na próxima correntinha toda livre. Todo cuidado é pouco nessa hora, porque normalmente esse trabalho aqui dentro do buracão cobre a próxima correntinha toda livre. Então, muito cuidado, tá, minha gente? Pra não cobrir a correntinha e você só fazer 2 pontos altos, tá? Seguidos, porque a gente precisa de 3. Cuidado pra não cobrir aqui a correntinha e você não ter o terceiro, tá? Então, fez esse trabalho aqui dentro do buracão, dá a laçada, afasta assim, ó,
para você conseguir enxergar a próxima correntinha toda livre. Tem que ter 3 seguidas aqui, tá bom? Então, preste atenção. Dá a laçada, entra aqui, ó, na próxima correntinha toda livre, que normalmente esconde, tá? Ela fica bem escondida aqui, ó. Tá certo? Essa aqui, tá bom? Você vai perceber aí que tem uma correntinha mesmo que esteja escondida. E faço ponto alto, tá? Embaixo dela. Ponto alto feito, dou a laçada, vem embaixo da próxima correntinha, ó. Faço ponto alto novamente. Laçada embaixo da próxima correntinha, ponto alto novamente. Eu tenho que ter 3 pontos altos seguidos um do outro. Um embaixo de cada correntinha, tá bom? Pronto, cheguei aqui no próximo buracão. Aí, aqui no buracão, você já sabe. Chegando aqui, então, no próximo buracão, ó. A gente dá a laçada, entra no buracão, tá vendo? E faz ponto alto. Dá a laçada, faz mais um ponto alto no mesmo buracão. Fez os dois, sobe 2 correntinhas. Dá a laçada e entra dentro do mesmo buracão e faz mais 2 pontinhos altos. Fiz um, vou entrar no mesmo buracão, fazer mais um. Então, em cada buracão desse, o trabalhado é do mesmo jeito, tá? 2 pontos altos, sobe 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo buracão. Ó, desse jeito. Aí, aqui, ó, sempre preste atenção para que esse trabalho aqui dentro do buracão não esconda a próxima correntinha toda livre. Então, fiz aqui o trabalhado dentro do buracão, vou dar a laçada, venho aqui na correntinha. Só é afastar assim que você consegue enxergar ela, tá bom? E embaixo dela você faz ponto alto. Pronto. Deixa eu entrar aqui direitinho para não entrar errado. Pronto. Faço ponto alto. Dou a laçada, vou embaixo da próxima correntinha. Faço ponto alto. Laçada embaixo da próxima correntinha, faço ponto alto. Fio de barbante, quando a gente começa a trabalhar com ele, né? Antes de pegar a prática, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, tá, minha gente? Mas também nada demais, tá? Só é ter paciência mesmo que dá certo. Pegar aqui, ó, a última correntinha pra gente finalizar essa carreira aqui e partir pra próxima, que é igual, tá? Vai se repetir o nosso trabalho. Ó, deixa eu fazer aqui esse último, que a correntinha tá mais apertadinha. Pronto, coloquei a agulha aqui embaixo da última correntinha dessa carreira e vou finalizar o último pontinho alto da carreira. Pronto, ó, finalizamos, tá vendo? Desse jeito, ó. Finalizou a carreira, minha gente, sobe 3 correntinhas, ó. 1, 2 e 3. Subiu as 3 correntinhas, vira o trabalho, ó. E começa tudo novamente, tá? Então, aqui subimos as 3 correntinhas, viramos o trabalho. Nunca esqueçam que essa primeira correntinha aqui da base deitada, ó, essa primeira aqui, você não vai utilizar ela não. Não vai fazer ponto alto embaixo dela não, porque, ó, já dá pra você perceber que essas 3 correntinhas que a gente sobe pra poder virar o trabalho, tá saindo de dentro dessa primeira correntinha da base. Então, essa primeira correntinha da base aqui, não utilize ela, tá? Dá a laçada, ó, você dá a laçada e vem aqui embaixo da próxima, tá, minha gente? Cuidado pra não confundir, tá? Essa correntinha aqui, aparentemente, já tá utilizada pelas 3 correntinhas. Aí, aqui embaixo da próxima, você faz ponto alto, tá? Dá a laçada, vem embaixo da próxima correntinha e faz ponto alto também. E dá a laçada, vem embaixo da próxima correntinha e faz ponto alto também, ó. Já temos aqui, com as 3 correntinhas que a gente sobe para poder virar o trabalho, 4 pontos altos, né? Vocês vão perceber que em cada carreira, aqui na lateral, ó, quando a gente inicia e quando a gente finaliza a carreira, sobe a quantidade de pontos altos. Na carreira anterior, e os pontos altos eu conto com as correntinhas que a gente sobe para poder virar o trabalho também, tá?
Na carreira anterior, a gente começou fazendo com 3 pontos altos e finalizando a carreira com 3 pontos altos. Aqui a gente já iniciou fazendo 4 pontos altos e vai finalizar a carreira com 4 pontos altos. Vocês vão perceber isso, tá? Então, aqui, ó, 4 pontos altos feitos. Aí, agora, ó, vou dar a laçada e vou vir aqui no buracão já, tá? Vou entrar aqui no buracão e vou fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro, entro no buracão, faço mais um. 2 pontos altos feitos dentro do buracão, sobe 2 correntes, dou a laçada e entro no mesmo buracão e faço mais 2 pontinhos altos, tá bom? O trabalhado dentro do buracão é sempre esse, até a gente finalizar a quantidade de carreiras que a gente deseja. Pronto, ó. Aqui tá o trabalhado dentro do buracão. Fez aqui o trabalhado dentro do buracão, dá a laçada. Afasta assim, ó, pra você não pular a próxima correntinha toda livre aqui, tá? Sempre afasta, minha gente, pra você poder enxergar ela. Vem aqui, ó, faz pontinho alto. E agora você vai fazendo pontos altos embaixo de cada correntinha, até chegar aqui do outro lado do buracão, tá bom? Embaixo de cada uma, você vai fazendo ponto alto. Rapidinho você faz. Aí, ó. Chegar ali no buracão, eu volto com vocês. Prontinho, minha gente. Fiz aqui pontos altos, ó, até chegar aqui dentro do próximo buracão, tá? E deram aqui nessa parte de baixo, ó, pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos sozinhos, tá? Seguidos um do outro. Um embaixo de cada corrente. Aí, chegou aqui, ó, no buracão, dou a laçada, entro no buracão e faço 2 pontinhos altos. Dou a laçada, entro no mesmo local e faço mais um pontinho alto. Completei os dois, tá? Fiz os 2 pontos altos dentro do buracão, subo 2 correntes, dou a laçada, entro dentro do mesmo buracão e faço mais 2 pontinhos altos, tá? O trabalhado dentro dos buracões sempre é desse jeito aqui. Ó, desse jeito. Aí, agora, pra finalizar a carreira, você vai finalizar com 4 pontos altos, igualzinho essa outra lateral aqui, ó, que a gente começou com 4, contando com as correntinhas que a gente sobe para poder virar o trabalho, que é o primeiro ponto alto fake. Então, começamos a carreira antes de chegar aqui no primeiro buracão, fazendo 4 pontos altos. Então, para finalizar a carreira, finaliza com 4 pontos altos, tá? Embaixo de cada correntinha. Finalizei aqui a minha carreira, ó, percebe-se que vai ficando quadradinho, tá vendo? Tanto aqui na lateral, nas duas laterais, quanto aqui na parte de baixo, tá? E em cada carreira, os pontinhos das laterais aqui, ó, crescem um, tá? E aqui na parte de baixo, cresce mais de um, tá bom? É bom eu explicar isso pra vocês, ó. Então, aqui eu finalizei a minha carreira. Toda vez que finalizar a carreira, você já sabe o que fazer, né? Sobe 3 correntinhas, ó. 1, 2... e 3. Subi 3 correntes, vira o trabalho, tá bom? E a correntinha primeira aqui da base, ó, essa primeira correntinha aqui, ó, você não utiliza ela não, porque ela já tá utilizada, tá? Pelas 3 correntinhas que a gente sobe. Então, a primeira correntinha mesmo, você não utiliza ela, vem aqui a partir da próxima. Dá a laçada, vem aqui na próxima, ó, e já começa fazendo pontinho alto, tá? Desse jeito. Lembra que na carreira anterior a gente começou a carreira e finalizou com 4 pontos altos? Nessa aqui vai ser 5, tá? Então, aqui nas laterais aqui, ó, nessas laterais menores, nessa aqui e nessa aqui, a quantidade de pontos sempre vai subir um ponto, tá? Um ponto alto, sempre vai acrescentar. E nessa parte aqui sempre vai acrescentar mais, tá certo? É bom se atentarem a isso. Então, aqui já comecei a fazer, ó, o início da minha carreira. Já tenho 2 pontinhos altos, porque eu sempre conto essas correntinhas aqui do início como o primeiro ponto alto fake, tá? Então, já tenho 2. Vou aqui na próxima correntinha embaixo dela e vou fazer mais um pontinho alto. Se na carreira anterior foi 4 pontos altos, nessa vai ser 5, tá? E para finalizar a carreira também. Só aqui na parte de baixo,
Só aqui nessa parte de baixo, ó, é que fica com mais pontos, tá bom? Mas aqui nessa partezinha, ó, nessa e nessa, né, no começo e no final da carreira, em cada carreira que a gente vai fazendo, vai aumentando um ponto alto, tá? Aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? 5 pontos altos. Aí eu dou a laçada e já venho aqui, ó, no buracão. Aí aqui no buracão eu faço ponto alto, mais um ponto alto, subo 2 correntes, dou a laçada, entro no mesmo buracão e faço mais 2 pontos altos. Trabalhado no buracão é sempre a mesma coisa, tá, minha gente? Prontinho, ó, fiz aqui o trabalhado no buracão e nessa parte aqui, ó, como eu falei pra você, a quantidade de pontos altos aumenta, tá? Em cada carreira, aumenta mais do que nessas duas laterais aqui, tá? No início e no final da carreira. Só tô reforçando pra você não achar estranho, tá bom? Então, fiz o trabalhado no buracão, dou a laçada, afasto assim, ó, e venho na primeira correntinha, que pode ser que fique mais apertadinha aqui, ó. Entro embaixo dela, tá? E faço ponto alto. E vou fazendo ponto alto embaixo de cada correntinha até chegar ali no próximo buracão. Pronto, ó, fiz aqui os meus pontinhos altos até chegar aqui no próximo buracão. Fiz 11 aqui, tá? Pontos altos seguidos um do outro. Cheguei no buracão, dou a laçada, entro, né, dentro do buracão e faço pontinho alto. Dou a laçada, faço mais um pontinho alto no mesmo buracão, 2 pontos altos no mesmo buracão, subo 2 correntes, dou a laçada e entro no mesmo buracão e faço mais 2 pontos altos juntos, tá? Você já sabe que dentro do buracão, trabalhado é sempre desse jeito, tá bom? E para finalizarmos a carreira, você vai finalizar com a mesma quantidade de pontos altos que você iniciou a carreira, tá bom? Ó, então aqui, ó, sempre vê quantos pontinhos altos você iniciou a carreira. Porque nessa lateral aqui menor, nessa e nessa, quando a gente começa a próxima carreira, sempre aumenta um ponto alto, tá? Nessa carreira aqui, a gente iniciou fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, vamos finalizar a carreira com 5 pontos altos. Na próxima, a gente vai iniciar e finalizar a próxima carreira com 6 pontos altos, tá bom? E aqui nessa parte maior aqui de baixo, ó, sempre aumenta mais do que na lateral, a quantidade de pontos altos, tá? É bom você se atentar a isso, pra não ter erro. Então, aqui, ó, pra finalizar a carreira, eu finalizo com 5 pontos altos. Sempre conta 1, 2, 3, 4, que começa a fazer aqui. Ponto alto feito, ó. Vou embaixo da próxima correntinha, ponto alto, e vou fazer até o final. Finalizou a carreira aqui, ó, com a mesma quantidade de pontos que iniciou a carreira, né? Antes de chegar no primeiro buracão, aí você sobe 3 correntes, vira o trabalho e começa tudo novamente, tá? A correntinha aqui, primeira da base, você já sabe que você não utiliza, então dá a laçada, vem na próxima e começa a fazer pontos altos. Vocês entenderam, minha gente, essa lógica que eu tô tentando explicar pra você da forma mais simples possível? Que nessa lateral aqui menor, do início da carreira, antes de chegar no buracão, e aqui no final da carreira, a quantidade de pontos altos sempre aumenta um em cada carreira. Ó, se na outra carreira a gente começou e finalizou com 5 pontos altos, nessa daqui a gente vai iniciar e finalizar com 6 pontos altos, tá? E aqui nessa parte maiorzinha, ó, sempre é mais quantidade de pontos altos em cada carreira, tá bom? Entenderam, não foi? Então, aqui, ó, fiz o ponto alto e vou fazendo embaixo de cada correntinha até ter 6, porque na outra carreira eu fiz 5 para iniciar e para finalizar. Então, nessa eu vou fazer 6 para iniciar e finalizar. Pronto, tá? Ó. Fiz aqui os 6 pontinhos altos, já vou aqui pro próximo buracão, tá? Dou a laçada, entro no buracão, faço 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos dentro do buracão, subo 2 correntes, dou a laçada e dentro do mesmo buracão mais 2 pontos altos.
trabalhado dentro dos pontos maiores, né, desses buracão, sempre é o mesmo, tá? Pronto, ó, trabalhado feito dentro do buracão, aí aqui você segue fazendo pontos altos embaixo de cada correntinha agora, tá? Aí pra fazer os pontinhos altos aqui, ó, nessa parte, que sempre em cada carreira aumenta a quantidade de pontos altos, você dá a laçada, afasta assim, ó, esse trabalhado aqui do buracão, pra não pular nenhuma correntinha, tá? Pra vir bem aqui na próxima correntinha toda livre, que fica meio aqui escondida, e começa a fazer os pontinhos altos. E em cada carreira, essa parte aqui maior aumenta 4 pontos altos, tá? Cada carreira aumenta 4. Lembra que na outra foi 11 pontos altos? Aqui nessa parte maior, nessa aqui já vai aumentar 4, tá? Aí na próxima aumenta mais 4, entenderam? Enquanto aqui nessas duas laterais menores aumenta 1, aqui e aqui nessa aumenta 4, tá? Em cada carreira. Pronto, ó, fiz aqui os meus pontinhos altos nessa parte de baixo, maior aqui. Cheguei no buracão, tá? No buracão você já sabe, né? Faz 2 pontos altos no buracão, ó. Sobe 2 correntes e no mesmo buracão mais 2 pontos altos. No buracão é a mesma coisa, tá, minha gente? Sempre. Até finalizar a quantidade de carreiras que a gente vai querer aqui pro corpo da nossa peça. Pronto, e aqui pra finalizar a carreira, você já sabe que a mesma quantidade de pontos que você inicia, né? Você finaliza aqui a carreira, tá? A gente iniciou fazendo 6 pontos altos aqui sozinhos, né? Seguidos um do outro. Então, vamos finalizar do mesmo jeito, tá? E sempre conta, ó, pra ver onde você vai começar a fazer, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui, ó, na primeira correntinha que tá bem apertadinha aqui. Ó, vou finalizar aqui a carreira e vou voltar para iniciar a próxima com vocês, só para reforçar a informação, e depois a gente segue fazendo carreiras, eu daqui e vocês daí, tá? Prontinho, minha gente, finalizei a minha carreira aqui, ó, tá vendo? E a peça vai ficando assim, bem bonita e bem quadradinha. Antes de iniciar a próxima carreira, deixa eu reforçar a informação para vocês, para não restar dúvida. Aqui nessas duas laterais, ó, que são sempre nessas duas laterais menores, tá? Onde a gente inicia e onde a gente finaliza a carreira. Em cada carreira nova, sempre vai aumentar um ponto alto, tá? Nessas duas laterais menores. E aqui nessa parte de baixo, sempre aumenta mais pontos altos do que aqui, tá bom? Nessa parte de baixo aqui, sempre vai aumentar de 4 em 4, tá? Então, se atentem a isso, tá certo? Por exemplo, nessa próxima carreira que a gente vai começar, a gente vai aumentar um ponto alto aqui e um aqui, ao finalizar. Mas nessa parte de baixo, sempre aumenta 4, tá? É isso. Entenderam, não foi, minha gente? Eu tentei explicar aqui da maneira mais simples que eu consegui, tá bom? Mas é isso, tá? Finalizou a carreira, sobe 3 correntes e vira o trabalho. Virou o trabalho, a correntinha primeira da base, que você dá pra visualizar que tá saindo as 3 correntinhas, você não faz nada embaixo dela não, já parte pra próxima, tá bom? E sempre pra iniciar a carreira, você vai iniciar com um pontinho a mais. A quantidade de pontos aqui pra iniciar a carreira sempre vai ser um ponto a mais do que você iniciou a carreira anterior. Aí você pode contar, ó, para não se confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se na carreira anterior você começou e finalizou a carreira com 6 pontos, aqui você já sabe que vai iniciar e finalizar com 7. E nessa parte aqui de baixo sempre aumenta mais 4, tá? Que só é aí embaixo de cada correntinha que já vai dar certo. Mas para confirmar, é sempre mais 4. Aí você conta quantos pontinhos tem aqui nessa parte de baixo na carreira anterior. Contou? Viu quantos pontinhos tem? Aumenta mais 4, tá? Que vai ser exatamente a quantidade de correntinhas que tem, tá bom? Mas sempre contem, porque geralmente tem uma correntinha ou outra que fica mais apertadinha. Então, pode ser que você pule e dê errada a contagem, tá bom? Entenderam, não foi a distribuição de pontos? Eu tava em dúvida quanto a isso. Se eu ia conseguir passar para vocês esse detalhe, sabe? Tanto para iniciar e finalizar a carreira, quanto aqui na parte de baixo. Mas eu acredito que eu passei e vocês conseguiram entender, tá bom? E pronto, agora eu vou seguir aqui, tá? Construindo carreiras
até eu alcançar 8 carreiras, eu acho. Vou ver aqui conforme o tamanho que eu quero, mas eu acredito que eu irei fazer 8 carreiras. E aqui, ó, sempre no buracão é a mesma coisa, tá? Chegou aqui no buracão, 2 pontos altos, sobe 2 correntinhas e no mesmo buracão mais 2 pontos altos, tá bom, minha gente? E é isso, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou fazer um esforço muito grande para estar respondendo vocês neste vídeo aqui. Porque o meu intuito, minha gente, de gravar vídeo aqui pro canal, não é só ganho pessoal, sabe? Mas é passar e vocês realmente adquirirem o conhecimento, finalizarem a peça de vocês e ficarem satisfeitas. Porque não adianta eu só ganhar e, tipo, não ter resultado aí pra você, tá bom? Então, se restou alguma dúvida, principalmente nessa referente a essa distribuição de pontos, deixem nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder todos os comentários relacionados a dúvidas desse vídeo, tá bom? Agora eu vou crescer aqui o tamanho que eu quero, eu acredito que eu vou fazer 8 carreiras. E volto pra gente ir pro próximo passo. Prontinho, minha gente, finalizei aqui as minhas 8 carreiras, tá bom? Ficou nesse tamanho aqui, mas ainda não é o fim do corpo da nossa bolsa não, tá? Ainda vai ter a próxima etapa. Mas aqui, até o momento, eu fiz 8 carreiras. Quanto mais carreiras você fizer, maior ela fica, tanto aqui nas laterais, quanto aqui na parte de baixo, tá bom? Então, aqui eu finalizei minha 8ª carreira, ó. E vamos para a próxima parte. E a minha 8ª carreira eu iniciei e finalizei com pontinhos altos na quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos, tá? Altos. Tanto iniciei quanto finalizei, tá bom? Conforme a explicação que eu falei para você aqui, ó. Relacionada a essas duas laterais menores e aqui nessa parte de baixo, sempre aumenta de 4 em 4, tá? Em cada carreira. Então, bora para a próxima parte, que vai ser aqui, ó. A próxima parte vai ser nessa parte aqui de cima, tá? Prestem atenção. Então, acabei aqui de finalizar minha 8ª carreira. Tá vendo aqui o último pontinho dessa 8ª carreira que eu fiz? Eu vou entrar embaixo dele agora, tá? Ó, venho aqui embaixo dele. Esse pontinho aqui é o último, tá? Da minha 8ª carreira. Ele tá aqui, ó. Aí eu vou entrar embaixo dele com a minha agulha. Vou puxar o fio e vou fazer um pontinho baixo normal embaixo dele. Desse jeito. Aí eu vou entrar novamente embaixo do mesmo pontinho alto, ao redor, né, na verdade. E vou fazer mais um pontinho baixo, tá? Fiquei com 2 pontos baixos, ó, ao redor do meu ponto alto. Aí agora eu vou vir aqui, ó, no próximo espaçozinho, tá vendo? Que é o pontinho alto também. Aí eu vou entrar embaixo dele e vou fazer mais 2 pontinhos baixos ao redor desse pontinho alto aqui também. Fiz o primeiro, vou entrar no mesmo local, faço o segundo. Não precisa deixar apertados esses pontinhos baixos não, tá? Vai fazendo bem de boa. Ó, desse jeito. Aí agora, ó, você vai vir aqui no próximo espaço, que é embaixo do próximo ponto alto. Vocês entenderam? Já estão começando a entender? Que nessa parte aqui a gente vai trabalhar, ó, embaixo de cada espaçozinho. Tá vendo? Que são os pontinhos altos. Aqui, 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 ó, são pontinhos altos, tá? Aí você, embaixo de cada pontinho desse alto, você vai fazer, né, ao redor, né? A gente fala embaixo, mas fica ao redor. A gente vai fazer 2 pontinhos baixos, tá? Embaixo de cada pontinho alto desse. E quando chegar aqui, ó, bem no centro, tá vendo? Bem no círculo mágico, eu vou voltar com vocês, porque aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas por enquanto, ó, ao redor, que é embaixo de cada espacinho desse, que é embaixo de cada ponto alto, você vai fazendo 2 pontinhos baixos, até chegar aqui, ó, no centrozinho do círculo mágico. Prontinho, cheguei aqui bem no centro do círculo mágico, é naquele buraquinho mesmo que fica bem no centro do círculo mágico, tá? Inclusive tá aqui ainda, que eu não escondi a laçadinha. Aí aqui, quando você chegar aqui, ó, nesse centrozinho do círculo mágico, você vai fazer ponto alto, tá? E eu acho que eu vou fazer de 2 a 3 pontos altos aqui, ó. Tá apertadinho, né, o círculo, porque a gente fechou, né? Mas dá, tá? Pra você entrar e fazer. Então, aqui eu finalizei os 2 pontos baixos ao redor do ponto alto, né? Embaixo do ponto alto, e cheguei aqui, ó, no centrozinho do círculo mágico. Aí eu vou dar a laçada e vou entrar bem no centro, tá? Do círculo. Vai ficar apertadinho porque a gente apertou bem lá no início, né? Mas dá pra entrar.
Aí puxo o fio, ó, e faço ponto alto. Vou fazer de 2 a 3, vou ver aqui quantos é preciso, tá? Fiz o primeiro, vou dar a laçada, vou entrar no mesmo local, que é no círculozinho, né, bem no centro. Fazer mais um. E vou ver se tá bom, eu faço mais outro. Deixa eu ver aqui, tá? Prontinho, minha gente, decidi fazer só 2 mesmo aqui no centro, tá? Do círculo. Aí fiz os 2 pontinhos altos, aí eu venho aqui, ó, tá vendo? No próximo espaçozinho aqui, fica bem pertinho, tá vendo, ó? Fiz os 2 pontos altos aqui dentro do círculo, e agora o próximo ponto alto, ó, já fica aqui, ó. Aí eu venho embaixo dele e faço 2 pontinhos baixos, continuo igual o outro lado, tá? Aí faço os 2 pontinhos baixos aqui, tá bom? E vou continuar a mesma lógica, embaixo de cada espacinho aqui seguinte, ó, que é bem embaixo dos pontinhos altos, ó. Eu vou fazer 2 pontinhos baixos, igual o outro lado, até chegar aqui no último espaçozinho. Ó, acabei de chegar aqui, ó, no último espaçozinho, tá vendo? Bem aqui, ó, embaixo desse ponto alto, tá? Bem no final aqui. Aí, vou fazer 2 pontinhos baixos também. Pra gente finalizar do mesmo jeito que a gente começou, tá? Pronto, ó. Trabalhamos aqui nessa parte de cima desse jeito. Aí agora você vai subir um ponto baixo, né? Uma correntinha aqui, ó, um ponto baixo não, tá? Sobe uma correntinha e vira o trabalho. Tá bom? Porque a gente vai fazer algumas carreiras agora nessa parte aqui de cima pra crescer um pouquinho aqui pra cima, tá? Aí subimos a correntinha, viramos o trabalho, ó. Essa aqui foi a correntinha que a gente subiu pra virar o trabalho. Foi essa aqui. Aí você vem a partir dessa aqui já, tá? Essa foi a correntinha que a gente subiu pra virar o trabalho, deixa ela pra lá, vem a partir dessa próxima aqui, coloca a sua agulha embaixo dela e faz ponto baixo normal, tá bom? E embaixo de cada correntinha agora, ó, seguinte, você vai fazer pontinho baixo normal, tá, minha gente? Embaixo de cada uma delas, você vai fazer um pontinho baixo, até chegar ali na última. Chegar na última, eu volto com vocês novamente. Mas não tem segredo. Embaixo de cada correntinha, ó, seguinte, um pontinho baixo. Até chegar aqui, ó, na última, tá? Ó, bem aqui. Tô chegando aqui no final, minha gente. Vou finalizar com vocês pra não restar dúvida, tá? Falta aqui no finalzinho, ó, 2 correntinhas ainda. Então, faltam 2 pontinhos. Depois eu conto quantos pontos ficou, tá? Pra vocês não terem dúvida. Então, vou finalizar aqui, ó, o penúltimo ponto baixo, tá? Que a correntinha tá bem aqui, ó. Penúltima. E o último, a correntinha fica mais apertadinha, ó. Que é a correntinha que fica bem acima do primeiro ponto baixo que a gente faz. Embaixo do primeiro ponto alto. É essa daqui, ó. Tá bom? Eu vou contar quantos pontos deu, quantos pontos baixos deu essa carreira aqui, pra você não ter dúvida. Só que essa última correntinha aqui fica mais apertadinha mesmo, mas com calma dá certo, tá? Eu vou entrar aqui embaixo dela e vou fazer o último ponto baixo dessa minha carreira. Pronto, deixa eu contar aqui quantos pontos baixos deram nessa carreira, pra eu falar pra vocês. Acabei de contar aqui e a quantidade de pontos baixos que ficou essa carreira foram 34 pontos baixos, tá? Ao total aqui. Aí agora, ao finalizar aqui a carreira, você vai subir uma corrente, vai virar o trabalho e vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, tá? Embaixo de cada correntinha seguinte, um pontinho baixo. Essa correntinha que a gente vira, que a gente sobe pra virar o trabalho, sempre deixa ela pra lá e vem a partir da próxima correntinha, que fica bem pertinho dela, tá bom? Aí, só entrar embaixo de cada correntinha, minha gente, e fazer pontinho baixo. Igualzinho a outra carreira, tá bom? E assim a gente vai crescendo, né, o corpo da nossa bolsa desse lado de cá, tá bom? Aí depois a gente vai montar tudo certinho, vai ficar toda linda. Mas nessa etapa aqui, a gente vai fazer algumas carreiras, tá? De pontos baixos, carreiras de vai e vem. Chegou ali no final, ó, chegou aqui no final, sobe a correntinha, vira o trabalho e começa tudo novamente, tá? Embaixo de cada correntinha, um pontinho baixo. Vou fazer aqui algumas carreiras e volto pra falar quantas carreiras eu fiz nessa etapa aqui do corpo da nossa bolsa. Prontinho, minha gente, fiz aqui algumas carreirinhas, tá? De pontos baixos nessa parte de cima aqui do corpo da peça. E pra mim já tá bom esse tamanho aqui, mas se você quiser a peça maior, aí só é você continuar subindo, tá?
as carreiras de ponto baixo, tá certo? Aqui na minha, ó, contando com a primeira carreira aqui nesse trabalhado da parte de cima, com aquela carreira que a gente faz os 2 pontinhos baixos dentro, né, embaixo do ponto alto, lembra que bem no comecinho? Contando com ela, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Foram 5 carreiras, contando com aquela primeira mesmo. Mas você pode continuar crescendo aqui, tá? Carreiras de pontos baixos até o tamanho que você quiser. Mas pra mim já tá ótimo assim. Aí eu cortei aqui o fio, ó, ao finalizar o último ponto, né, da minha última carreira. E vou tirar todo ele por dentro aqui da última correntinha, tá? Tiro aqui, ó, e escondo, tá certo? Essa laçadinha que eu acabei de tirar aqui, ó. Escondo ela por esse lado aqui, tá? Ó, finalizei minha última carreira pelo lado correto da peça, tá? Esse lado aqui vai ficar pra fora, que todo mundo vai ver. Aí eu escondo o restante do fio por esse lado aqui, ó. Por debaixo das laçadinhas dos pontinhos, tá bom? Aí você esconde aí e a gente vai precisar de 2 partes iguais, tá? Pra gente compor a nossa peça. Então, aqui foi a primeira. Eu vou fazer outra e quando eu terminar a outra, eu volto pra gente fazer a junção, tá certo? No seu caso aí, é só você voltar ao vídeo e fazer mais uma igualzinha a essa aqui, tá, minha gente? Que a gente acabou de fazer. Volta o vídeo um pouquinho e faz mais uma peça igualzinha a essa, desde o início até agora, tá? Idêntica, igualzinha. Porque a gente precisa de 2 partes dessa aqui, tá? Pra gente poder compor o corpo da nossa bolsa. Vou fazer aqui a minha outra parte e volto pra gente fazer a junção, tá bom? Prontinho, ó, acabei aqui de fazer a minha outra parte do corpo da minha bolsa igualzinho a primeira, tá? Que tá aqui a primeira, ó. Outra coisa, deixa eu falar pra vocês o seguinte, ó. Vocês vão perceber que o barbante tá diferente uma cor do outro, porque eu percebi que tinha acabado essa cor aqui, ó, que eu fiz a primeira parte, depois, muito depois, que eu já tinha gravado muita coisa desse vídeo, então não desisti, tá? Fiz essa outra parte aqui com outro barbante, que é um pouquinho diferente a cor, mas tudo bem, relevem, tá certo? Vocês não vão perceber tanto, não, mas tem diferença, tá certo? Mas enfim, segunda parte prontinha aqui, igualzinha à primeira, tá? Mesma coisa que eu fiz com vocês durante a primeira parte, eu fiz a mesma coisa aqui e finalizei a segunda parte, tá bom? Então, agora pra gente juntar as 2 partes, ó, o que é que você vai fazer? Vou deixar essa aqui de lado um pouquinho, aqui eu acabei de finalizar. Não tira a minha agulha não, tá? Do último pontinho aqui da carreira não, deixo aqui de lado. E pego a minha primeira parte, que eu nem escondi as laçadinhas ainda, mas você escolhe, tá? E coloca o lado correto dessa primeira parte aqui na sua mesa, virado pra cima, tá bom? Esse lado aqui correto, que é o lado que a gente finaliza a última carreira só de ponto baixo, ó. Tá vendo aqui, ó, que os pontinhos baixos ficam aparentes. Essa aqui é o lado, tá? Correto. No meu caso aqui, eu fiz apenas, ó, contando com a primeira correntinha, conforme eu contei com vocês, foram 5 carreirinhas, tá? De pontos baixos, tá bom? Mas, se você fizer mais, sempre finaliza a última pelo lado correto, tá? Que é o lado que fica os pontinhos altos aqui, ó, do círculo mágico, pelo lado correto deles. Enfim, minha gente, vocês vão conseguir identificar, tá? Então, pego aqui a minha primeira parte do corpo da bolsa e coloco em cima da mesa com o lado dela correto aqui pra cima, tá bom? Aí, a segunda parte, agora eu pego aqui a segunda parte, que eu deixei aqui de lado, ó, juntamente com a minha agulha aqui na laçada. Agora sim eu posso tirar a minha agulha, só pra eu poder explicar pra você. Tiro a agulha e deixo aqui quietinha a laçadinha, tá? A segunda parte tá aqui, ó. Finalizei ela. Essa aqui é o lado que vai ficar pra fora, que todo mundo vai ver, tá? Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa segunda parte e fazer isso aqui, ó. A segunda parte, eu finalizei a última carreira, ó. E o último pontinho tá aqui pro meu lado esquerdo, aqui pra cima, ó. O que é que eu vou fazer? Vou virar ela assim, ó, desse jeito. Fazendo com que a laçadinha aqui do último ponto fique pro meu lado esquerdo agora, aqui no lado de cima, tá vendo? Porque eu tenho que deixar, minha gente, as 2 partes com o lado correto delas, ó, uma virado pra outra, tá? Então, a minha primeira parte tá aqui, esse é o lado correto, tá virado pra cima. E essa segunda parte, eu preciso colocar o lado correto dela virado aqui pra baixo, pra ficar as 2, ó. Um lado correto, né, das 2, um virado pro outro, entenderam?
Então, finalizou aqui, ó, a segunda parte, a laçadinha tá aqui do último ponto. O que é que você vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó, desse jeito, tá? Só isso, finaliza assim, aí aqui, ó, você pega assim, ó, e vira, tá? Aí fica lado correto com lado correto, entenderam, não foi? Aí a laçadinha tá aqui, ó, veio pra esse lado agora, que é o meu lado esquerdo aqui, ó, que é o meu lado direito aqui pro lado de cima, tá? E agora sim a gente vai começar a fazer o fechamento, né? A junção dessas duas partes. Entendida essa parte de colocar o lado frontal de cada parte, um virado pro outro, agora vamos começar aqui a junção. A gente percebe, ó, que tá aqui desse lado, tá vendo? Do outro lado de lá, a laçada, tá vendo? Eu vou trazer ela pra cá, tá? Eu ajeito tudo certinho pra ficar bem, ó, direitinho aqui. E trago essa laçadinha que tá aqui do lado de cá, pra esse lado de cá aqui, ó. Aí eu vou ver aqui um local pra poder trazer, tá? Vou trazer aqui na primeira correntinha, tá vendo? Aqui, ó. Primeira correntinha aqui desse lado, vou colocar minha agulha embaixo dela. Embaixo dessa primeira correntinha aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, tá? E trago essa laçadinha aqui do último ponto da segunda parte do corpo por debaixo dela. Aqui pra esse outro lado. Pronto, fiz isso, né? Aí agora, ó, a gente vai fazer pontinhos baixos, tá? Nessa primeira parte aqui, ó, no comecinho, não tem um local específico, mas logo depois você vai conseguir enxergar as correntinhas, tanto de um lado como do outro. Aí fica mais fácil. Mas nesse início e nesse final aqui, vocês vão perceber que não tem um local específico para colocar. Mas dá pra gente visualizar os buraquinhos, um perto do outro, e fazer os pontinhos baixos, tá? Aí aqui eu vou fazer logo o meu primeiro ponto baixo, ó. Puxei a minha laçada e fecho, tá? Pego o fio do novelo e fecho com o primeiro pontinho baixo, tá, minha gente? E agora eu vou procurar aqui, ó, o próximo buraquinho. Dá pra eu enxergar aqui um buraquinho próximo, ó. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Venho aqui, pego duas laçadinhas, sempre que possível, pra não ficar repuxando só em uma, tá vendo? Consegui pegar as duas, ó, desse lado. E do outro lado a mesma coisa, direciono a minha agulha na mesma direção e pego também, ó, duas laçadinhas sempre que possível. Aí puxo o meu fio, tá? E fecho com um pontinho baixo, tá bom? Nesse início aqui pode ser mais difícil porque não tem um local específico, mas logo ali em seguida você vai ver as correntinhas, aí vai ficar mais fácil. Aí pronto, ó, venho aqui, vejo outro buraquinho, percebo que aqui, ó, bem pertinho de onde eu coloquei, tem outro buraquinho, tá vendo aqui? Aí pronto, entro e do outro lado direciono a minha agulha na mesma direção. Entro também. Aí puxo o fio e faço ponto baixo. Não precisa ser apertados esses pontinhos baixos aqui não, tá bom? Vai fazendo aí bem de boa. Pronto, mais um pontinho feito. Aí agora eu percebo, ó, que eu posso vir aqui já, tá vendo? No próximo buraquinho. Aí eu sempre pego mais de uma laçadinha, tá? É sempre bom você procurar duas laçadinhas, uma estrutura mais firme para não repuxar nada. Entrei aí do outro lado, eu direciono a minha agulha também na mesma direção, tá bom? E faço mais um pontinho baixo. E vou fazendo bem de boa esses pontinhos baixos aqui para ficar bem bonito, bem acabado. Aí aqui, ó, já tô chegando na parte que começa as correntinhas, tanto de um lado como do outro. Aí é só você direcionar, né, sua agulha embaixo de cada correntinha, de um lado e do outro, e fazer, tá? Mas antes de chegar aqui na correntinha, eu percebo que tem um buraquinho aqui pertinho, então eu vou entrar nesse buraquinho pertinho, tá? Que ainda não é, ó, na correntinha. Vou entrar aqui e do outro lado direciono a minha agulha também pra entrar aqui, ó, no buraquinho. Entro. Só é você ir olhando, observando e direcionando a sua agulha, tá? Pra ficar tanto de um lado como do outro na mesma direção, sabe? Mais ou menos. Não que fique totalmente perfeito, tá? E isso não é o que eu tô falando pra você, não. Mas a gente tem que ficar olhando pra fazer o melhor possível, tá bom? Aí pronto, ó. Aqui eu já percebo que cheguei nas correntinhas, tanto de um lado como do outro. Aí aqui torna mais fácil, tá? Porque aqui eu já venho embaixo da próxima correntinha desse lado e da próxima correntinha do outro lado, na mesma direção, e faço pontinho baixo. Aqui é bem mais fácil, tá bom? Aí vou seguindo aqui
embaixo das correntinhas, tanto de um lado como do outro, e faço ponto baixo. Aí, quando chegar aqui, ó, no buracão, lembra desse buracão? Quando chegar aqui, eu volto com vocês, mas provavelmente aqui a gente vai fazer 2 pontinhos, tá? Nesse buracão, ou um só mesmo, não sei, vou voltar quando chegar nele. Cheguei aqui no buracão, minha gente, vou entrar dentro do buracão mesmo. Quando eu chegar nele, eu entro dentro do buracão mesmo, tá? Não é embaixo da correntinha, não, é dentro dele mesmo. Entra aqui, ó, e do outro lado também, dentro do buracão. Pronto. Aí aqui, bora ver se a gente vai fazer 2 ou um ponto só, tá? Porque pode ser que um só fique muito repuxando, né? Então, possa ser que precise de 2. Aí, eu entrei aqui, ó, dentro do buracão, tanto de um lado como do outro lado, e vou puxar o meu fio, tá? Vou fazer ponto baixo. E vou ver aqui se precisa mais de um. Sim, vou fazer mais um, tá? Dentro do mesmo buracão. Tanto de um lado como do outro, eu tô entrando nos buracões, tá? Fiz 2, deixa eu ver aqui se tá bom. Ou se precisa de mais um. Vou fazer 3, tá? 3 pontinhos baixos dentro do mesmo buracão. Mas eu acho que 2 já dava certo. Mas para garantir, eu vou fazer 3. Lembrando que eu tô entrando dentro do buracão de um lado e do outro lado também, tá? Das duas partes do corpo da nossa bolsa, tá bom? São 2 buracões. Um dessa parte e o outro dessa parte. Entenderam, não foi? Pronto, eu fiz 3 pontinhos aqui dentro do buracão para ficar bem um arredondado bem bonito. Aí agora é só você vir aqui, ó, seguir a mesma coisa, tá? Próxima correntinha toda livre tá aqui, entra embaixo dela. E do outro lado também, próxima correntinha toda livre, entra embaixo dela. E sigo fazendo pontinhos baixos aqui nessa parte toda, tá certo? Até chegar nesse buracão. Chegou nesse buracão, faz os 3 pontinhos, tá? Baixos no mesmo local, tanto nesse buracão quanto nesse aqui, tá? Na mesma direção, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Pontinhos baixos, e quando chegar aqui no final, que não dá pra ver as correntinhas, você vai fazer igual ao começo, tá? Não tem um local específico, mas dá pra gente fazer. Só essa oriental que você fez aqui, você faz aqui do outro lado também. Acabei aqui, minha gente, de fazer toda a minha junção aqui, ó, das duas partes em pontos baixos, tá? Fiz aqui tudo. E aqui, ó, nas duas laterais aqui, tanto nessa aqui quanto nessa aqui, ó, fiquei com a mesma quantidade de pontinhos baixos, tá? De junção aqui das duas partes, ó. Tá vendo aqui? Onde a gente fez 3 no buracão? Aí aqui e aqui também, ó. Aqui tá os 3 que a gente fez no buracão e os pontinhos baixos aqui. Fiquei com a mesma quantidade de pontos, tá? Por isso que eu falo que é bom sempre comparar. O que você fez de um lado, você tenta fazer o mais possível igual do outro lado, pra ficar tudo bem certinho, tá bom? E agora que a gente acabou aqui de fazer o fechamento, né, a junção, o que é que você vai fazer? Você não vai cortar o fio, não, quando chegar aqui no final, não. Você vai fazer o último ponto, né, e vai tirar a sua agulha e deixar aqui a laçadinha assim, do jeito que está. Porque agora a gente vai desvirar a nossa peça, tá? Vai tirar ela do avesso. Só é você, ó, vir aqui com cuidado e tirar a sua peça do avesso. Prontinho, tirei aqui a minha bolsa do avesso, ó. E quando a gente tira do avesso, você coloca a sua mão aqui por dentro e vai nos cantinhos com a mão pra ajeitar ela, tá? Pra tirar ela toda mesmo do avesso. Pra ela pegar o formato que a gente deseja. E é linda, né, minha gente? É uma obra de arte, realmente, essa peça, ó. E aqui do outro lado, que foi o lado que ficou com o barbante de uma corzinha mais escura, ficou legal, ó, né, que eu gostei? Não dá pra perceber tanto, mas tá vendo que tem aqui, ó, uma diferença de cor? Eu amei, tá? No final eu acabei amando, porque dá pra usar dos dois lados, né? Ó, aí inclusive já fica a ideia de você fazer uma parte com uma cor e outra parte com outra cor, porque fica praticamente 2 bolsas do mesmo modelo com 2 cores, sabe? Amei, viu? Vou decidir qual lado que eu vou utilizar ela, tá? Agora de início, mas ficou assim, ó, super linda, minha gente, linda mesmo. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma alcinha. Se você não quiser fazer a alça com o próprio fio ou engatada aqui já na laçadinha que eu deixei lá, aí você corta o fio, depois de finalizar o último ponto da junção ali, das duas partes,
faz o acabamento e depois faz uma alça separada, se você quiser, ou coloca a alça que você quiser. Mas eu aqui já vou mostrar pra vocês uma opção de alça que não precisa cortar o fio, assim que você já faz a junção ali, tá? Das duas partes. Então, aqui tá, ó, a laçadinha, tá vendo? Que eu deixei ao finalizar o último ponto da junção ali, na lateral, tá aqui, ó, desse jeito. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou virar minha peça assim para o lado correto dela, tá? Ó, desse jeito. Eu tava assim, que é o lado de dentro, eu só virei assim para o lado de fora dela ficar aqui de frente pra mim, tá bom? E a laçadinha continua aqui, ó. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar essa laçadinha aqui pra fora, tá bom? Preciso que você identifique aí, ó, bem o meiozinho do fechamento aqui, ó, tá vendo? Bem o meio da lateral. Estão vendo aqui? Tem um meiozinho. Aí, logo após o meiozinho aqui, ó, tem uma correntinha que é aqui, tá vendo? Ó, tem essa correntinha aqui, bem aqui. Aqui é o meiozinho e aqui, depois do meiozinho, tem outra correntinha. É nesse espaço aqui que a gente vai utilizar pra fazer essa alça já, tá bom? Então, minha laçada tá aqui atrás, ó. Aqui eu identifico o meiozinho do fechamento, que é da lateral, e aqui a correntinha, tá? Eu vou vir primeiro nessa correntinha, antes do meiozinho, tá bom? Coloco a minha agulha embaixo dela, ó. É bem fácil de você conseguir identificar, tá? E aí, quando você estiver fazendo, vai ser mais fácil ainda. É difícil pra mim mostrar pra vocês, mas vocês aí tiram esses detalhes de letra, só é prestar atenção mesmo, tá certo? Aí, coloquei aqui o meu fio por debaixo da laçadinha, né, da corrente, e vou puxar a laçada que tá aqui atrás, que eu deixei, tá? Puxo ela aqui pra frente, ó. Desse jeito. Fiz isso, aí agora eu vou subir correntinhas, tá? Uma quantidade de correntinhas aqui que eu quero que defina o tamanho da minha alça, tá bom? Como esse fio é barbante, não tem problema fazer o tamanho exato, porque ele não estica, tá bom? Então, puxei a minha laça daqui pra fora e vou subir correntes, minha gente. Aí, eu não faço muito apertado essas correntinhas, não, mas a primeira eu costumo deixar um pouquinho mais apertada, tá? Pra não ficar folgada depois. E aqui eu vou subir algumas correntes, tá? Até eu ter um tamanho bom aqui pro corpo da minha alça. Pro tamanho da minha alça, né? Quanto a tamanho de alça, isso é muito pessoal, tá? Depende da forma que você for utilizar. Se você for utilizar no ombro, aí você faz uma alça menor. Se for utilizar transversal, faz uma alça maior. Eu vou fazer aqui a minha, eu tô deixando as correntinhas não tão folgadas para elas não ficarem frouxas, sabe? Depois. Mas é só fazer de boa, tá? Vou subir aqui umas quantidades de correntes e volto pra gente continuar. Acabei aqui de fazer as minhas correntinhas e eu fiz correntinhas até ter mais ou menos 48 centímetros, tá? 48, 50 centímetros. Mas como eu falei, você pode fazer a alça do tamanho que você quiser. Mas para o que eu quero, o objetivo que eu quero, tá ótimo esse tamanho, tá bom? Aí pronto, fez aqui as correntinhas necessárias para sua alça, o que é que você vai fazer? Vai vir aqui na outra lateral e prender aqui na outra lateral, tá? Vou deixar minha alça aqui um pouquinho, ó, de lado, pra explicar pra você como é que vai funcionar aqui, tá bom? Você vem aqui, então, na outra lateral e a gente vai entrar aqui pra engatar nessa lateral aqui, de dentro pra fora, tá? Então, aqui tá a minha correntinha, ó. Aqui tá a minha outra lateral. Você visualiza o meiozinho, tá? Dessa lateral aqui, igualzinho a outra parte ali, do início, tá? Visualiza o meiozinho aqui, ó, da parte, tá bom? Ó, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Bem aqui o meiozinho, ó. O meiozinho da lateral aqui sempre é nas laçadinhas dos pontos do fechamento, ó. Dá pra você enxergar, tá? Bem aqui o meiozinho, ó, tá vendo? Aí, depois, antes do meiozinho, tem a correntinha aqui. E depois do meiozinho, tem outra correntinha aqui, que é exatamente nessas dimensões aqui que a gente faz essa nossa alça, tanto ali no início quanto aqui no final, tá bom? Visualiza o meio, correntinha antes do meio e correntinha depois do meio, tá, minha gente? É bem simples e bem fácil. Aí, pronto. Visualizou isso, aí você vem aqui, ó, pelo lado de dentro pra fora, tá bom? E vai entrar aqui, ó, nessa correntinha. Aqui tá o meio, tá? Aqui é o meio
que eu mostrei pra vocês agorinha. Aqui tá a correntinha antes do meio e aqui a correntinha depois do meio, tá? Lembrando que agora eu tô mostrando pra você do lado de dentro pra fora. Aí pronto, o meio tá aqui, venho aqui nessa correntinha, ó, antes do meio e entro, tá? Coloco o meu fio, ó, lá pra trás. Eu entro de dentro pra fora, tá? Minha agulha tá aqui engatada na laçadinha, ó, da alça, da última correntinha da alça. E venho aqui, ó, meiozinho, correntinha antes do meio, de dentro pra fora. Pronto, desse jeito, tá vendo? Aqui. Aí, coloco o meu fio aqui pra trás, ó, e trago o fio que vem do novelo, que eu coloquei agora aqui assim, por dentro dessa correntinha. Desse jeito. Ó, fiquei com 2 laçadas na agulha, pego o fio do novelo, fecho as duas de uma vez, né? Um pontinho baixo. E eu deixo mais apertadinho, tá? Esse ponto baixo. Fiz isso, né? Aí agora, ó, o meio continua aqui, tá vendo? A gente pegou embaixo da correntinha antes do meio. O meio continua aqui. Se tiver dúvida, vira o lado, pra você não ter dúvida, tá? Mas o meio continua aqui. Aí agora eu vou vir na correntinha depois do meio, que é essa aqui, tá? Entro embaixo dela e faço mais um pontinho baixo, apertadinho também. Pronto, desse jeito. Fiz isso, aí agora fica mais tranquilo pra você trabalhar de boa, porque já tá presinha, tá? Aí fez isso, aí o que é que você vai fazer agora? Vai ver aqui, ó, as correntinhas da alça, colocar as correntinhas da alça em cima da sua mão assim, do lado correto delas, tá? Porque agora a gente vai trabalhar por dentro dessas correntinhas. Então, fiz aqui o pontinho baixo, os 2 pontinhos baixos, né, nessa outra lateral. Aí, eu viro aqui a minha peça pra trabalhar melhor. Venho aqui, ó, pego a minha alcinha e visualizo a primeira correntinha aqui, ó, que já tá logo aqui, tá vendo? Primeira correntinha. E pronto, vou trabalhar, começar a trabalhar com pontos meio altos dentro de cada correntinha da alça que a gente fez. Então, dou a laçada aqui, ó, logo após fazer o ponto baixo, dou a laçada. Venho aqui, ó, na correntinha, na primeira correntinha da alça, na primeira mesmo, ó, tá vendo aqui? Na primeira, entro no meiozinho da corrente, puxo o fio. 3 laçadas na agulha, pego o fio do novelo, passo por dentro das 3 de uma vez só. Isso aqui é ponto meio alto, tá? E você pode trabalhar com ponto baixo só, também, no meiozinho de cada corrente da alça, fica a teu critério, tá? Mas eu vou trabalhar com ponto meio alto, porque já dá uma estrutura maior a peça, tá? A alça. Pronto, eu fiz aqui o ponto meio alto. Dou a laçada, venho dentro agora, ó, da próxima correntinha da alça, entro no meiozinho e faço mais um pontinho meio alto. Tá bom? Desse jeito, minha gente, não tem segredo. Dou a laçada, entro aqui na próxima correntinha da alça, no meiozinho dela, puxo o fio. E finalizo o ponto meio alto. Sem mistério. Quer fazer com ponto baixo? Fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum, minha gente. Com ponto baixo vai ficar firme, vai ficar lindo do mesmo jeito, tá? E pronto, agora eu vou seguindo aqui fazendo dentro de cada correntinha da alça os meus pontinhos, independente do qual pontinho seja, tá? Ponto baixo, ponto meio alto. Inclusive, se você estiver fazendo ponto baixo aqui no meiozinho de cada corrente da alça, você pode fazer até mais carreiras quando chegar ali na outra lateral, tá? Pra ela ficar mais grossa, fica a teu critério, tá bom? E essa aqui também, se quiser fazer outra carreira de ponto meio alto, também dá certo, tá? Vou continuar agora, então, fazendo os pontinhos aqui dentro de cada correntinha e quando chegar aqui, ó, eu volto pra finalizar com vocês. Acabei aqui de fazer os meus pontinhos meio altos dentro de cada correntinha da alça, ó, ficou assim, tá vendo? Depois eu mostro pra vocês melhor, tá? Aí, vim aqui até na última correntinha mesmo, tá? Que foi a primeira que a gente fez pra começar a subir as outras, tá? Bem na primeirazinha, fiz o último ponto meio alto dentro dela. Cheguei aqui novamente, ó, na lateral que a gente iniciou, tá bom? Aí, aqui nessa lateral que a gente iniciou, você vira aqui, ó, se for preciso pra esse lado, vê o meiozinho e vem aqui na outra correntinha logo após o meiozinho, tá? Entra embaixo dela e faz o último pontinho baixo aqui, deixa ele bem apertadinho. Pronto, desse jeito. Assim a gente finalizou
toda a nossa alça, tá bom? Fez isso, aí já pode cortar o fio, tá? Mas deixa esse último pontinho baixo aqui bem apertadinho. E novamente, esse último pontinho baixo é logo após a lateralzinha, ó, o meiozinho, tá vendo? Na lateral, na correntinha, depois, tá? Do meiozinho. Aí puxa o fio e fecha esse pontinho baixo bem apertadinho. É bem simples, tá? Pronto, fez isso, pode cortar o fio e esconder ele por esse lado aqui dentro da peça. Todos os restantes dos fios, todas as laçadinhas que você cortar, esconde por aqui por dentro, tá? Do lado de dentro da bolsa. Prontinho, minha gente. Voltei aqui pra mostrar pra vocês o que é que eu fiz de finalização, que foi super básico, né? Como vocês já sabem, não fiz tanta coisa mesmo. Só coloquei a etiqueta aqui, tá vendo? Na parte de cima, não apreguei, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas deixa eu confessar uma coisa a respeito dessa peça pra vocês. Antes de iniciar o vídeo do tutorial dessa bolsa, eu pensei e repensei se eu traria esse tutorial pra vocês. Não por conta da peça, porque eu já sabia que era uma peça incrível e extraordinária o resultado final dela. Mas por conta que tem peças que a gente que ensina sabe que é um pouquinho difícil de passar a informação pra vocês. Essa peça aqui, minha gente, é super simples de fazer, tá? Por mais que pareça que é difícil, não é. Ela é muito prática de fazer mesmo, mas pra eu passar a informação pra vocês, pra eu ensinar pra vocês, se torna um pouquinho mais complicado, tá? Pra passar os detalhes, mas pra fazer, confia que é muito fácil, muito simples, rapidinho você faz, tá bom? Mas ainda bem que eu resolvi trazer pra vocês, porque o resultado foi mais do que eu esperava, sabe? Eu achei incrível o resultado dessa peça. Uma belíssima opção pra agora, final do ano, tá? Pra você colocar no teu catálogo, pra presentear, pra dar de presente nas festas, né, de comemoração de final do ano. Pra levar pra feirinhas também, porque esse tipo de peça aqui com fio de barbante vende mais por conta do custo, sabe? Então, minha gente, só riqueza esse vídeo pra vocês, tá? Já mereço o like de você logo agora, pra você não esquecer. E ri pro nosso vídeo também, se aparecer essa opção, tá? E deixa nos comentários, nem que seja um coração, que isso me ajuda bastante. Eu tô muito feliz de ter trazido essa peça pra vocês. E eu acredito que eu tenha passado os detalhes, por mais difíceis que sejam em alguns momentos, mas eu acredito que você vai entender de boa e vai finalizar sua peça e ficar muito realizada, assim como eu fiquei, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês com todos os detalhes, que não tem muita coisa pra mostrar não, porque durante o vídeo tá bem completinho, ó. Ela é linda, minha gente, linda mesmo. Aí aqui dentro, ó, deixa eu mostrar aqui os detalhes, ó, o fundo. E eu amei essa composição das duas cores, sabe? Aqui é a lateral, ó, que ela fica bem ajeitadinha, só é você ajeitar, tá certo? Nossa alcinha, né, de milhões, que eu amei. E aqui dentro, você pode colocar o fecho que você quiser, tá? Pode ser o fecho que você quiser. Se quiser o imantado em corino, que eu já tenho ensinando aqui no canal, só é clicar aqui em cima, ó, o aqui, tá? Já vai direto pro link que eu ensino, pra aula que eu ensino. E é isso, vocês gostaram? Eu amei demais, tá certo? Demais mesmo. Tô muito feliz de ter trazido pra vocês essa peça mais uma vez, tá? E é isso, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? E bye bye, minha gente. Crochetem e mandem pra mim, tá? A bolsa de vocês lá no Instagram, no direct, que eu amo ver as peças que vocês reproduzem aqui no canal. Bye bye, te espero no próximo vídeo.